maior prazer de bater um papo com Elizabeth Heiselman, conhecida carinhosamente pelos seus clientes por Beth. Ela é uma pessoa incrível, já conheço há muito tempo e batendo um papo bem descontraído, eu falei, eu vou querer que você vá lá dividir tudo isso com o nosso telespectador. E para nossa felicidade, ela aceitou o nosso convite. Ela é coach. Tudo bom, querida? Tudo. Obrigada pelos elogios, né? Já estou me sentindo bem aqui. Mas é verdade, né? A gente bateu vamos ver. Papo tão gostoso que eu falei, não, eu vou ter que dividir com o nosso telespectador. Eu a chamo de Betinha e vou continuar chamando. Pois é, os íntimos acabam me chamando de Betinha, é um apelido de casa, e acaba ficando assim. Mas no meio profissional é Elizabeth ou Beth. E você já trabalha assim, a gente vê que você é uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, você não para. E coach é uma profissão que surgiu há pouco tempo, não é? Ou eu estou errada? Não é isso, coach é uma área nova, eu acho que mais conhecido nos últimos 15 anos, no Brasil talvez nos últimos 10, e é uma coisa bastante nova e um pouco, vamos dizer assim, talvez assim não muito esclarecido, porque é um nome utilizado em muitas áreas. Pois é, o que é coach? Coach vem da palavra coach de carruagem em inglês, que é levar uma pessoa de um ponto a outro, que no coach significa alguém que está no ponto A e tem um objetivo para alcançar o ponto B, e quer o que ela precisa para chegar desse ponto A ao ponto B, que é o suporte que ela precisa para ser levada desse lugar até o outro. E depois assim, eu acho que também tem uma questão, né? Às vezes a gente, qualquer pessoa, eu, você, todo mundo, a gente tem dúvidas de como agir, né? De que caminho tomar. Mas o mais legal do coach é que ele não vai te falar qual é o caminho, né? A gente fez uma brincadeira outro dia, a gente fez uma simulação e eu achei muito legal, porque você vai induzindo a pessoa ao autoconhecimento, né? De que forma isso acontece? Bom, primeiro eu gosto da frase do Leonardo Volk, que é: o coach é a arte de soprar brasas. O que significa isso? Que é aquilo que você precisa, você já tem dentro de você. E eu, como coach, é como se eu fizesse assim, ó. Entendi. E aquilo que está lá, que talvez você desconheça ou não está muito atenta, são os caminhos que você vai dar conta para chegar aonde você precisa. Então, na verdade, eu sou um suporte. Entendi. Que contribuo com você para descobrir, para que você descubra as possibilidades que você tem para chegar aonde você precisa. Quem precisa fazer um coach, por exemplo? Como é que a pessoa entende? Eu acho que eu vou consultar um coach. Como é que essa história começa? Primeiro, a pessoa precisa ter um objetivo a atingir. Qualquer um. Seja no meio profissional, seja pessoal, porque muita gente confunde com psicólogo. Verdade, vamos uma coisa de cada vez, vamos lá. Primeiro, o coach serve para quem tem metas e objetivos. O que é mais comum é no meio profissional, que é chamado coaching executivo e empresarial. Não tem problema também, e também acontece, eu já tive clientes com metas de vida, com coisas que querem resolver na sua vida e me procuram. Situações mais comuns, situações de crise, mudança de empresa, aposentadoria, desenvolvimento de liderança, sucessão, né? Muda o líder na empresa, a empresa é vendida, mudança de cidade, mudança de país, que são coisas onde momentos onde as pessoas passam por algumas dúvidas
têm alguns objetivos a atingir, têm algumas situações difíceis e precisam de um suporte para atingir essas metas, esses objetivos. O psicólogo, ele importa para ele os traumas, o que aconteceu no passado, coisas que impedem ele de continuar ou tem dificuldades hoje. E não tem um número certo de sessões, é um processo também, às vezes pode levar anos. Certo. Que é uma coisa que também aconselho. Coach é diferente de terapia, mas as duas coisas são importantes, dependendo do caso. O coach é direcionado do presente para o futuro. O que a pessoa tem hoje, as competências que ela tem e com essas competências, para onde ela quer chegar, aonde ela quer chegar, que competências dessas ela vai despertar para encontrar o caminho certo. Então, não importa os traumas emocionais, e sim aonde que ela quer chegar com com a bagagem que ela já tem. É um foco, é o objetivo, né? Bem é uma objetivo, coisa bem objetiva, né? Customizado. Existe todo um planejamento. Normalmente a gente leva de 12 a 15 sessões. Existe todo um planejamento para que isso aconteça alguns meses, porque se trata de mudança. E mudança é um processo e a pessoa tem que ir musculando, tem que ir treinando ou construindo aquela nova forma de encarar os desafios que ela vai encontrar pela frente. E eu acho que até de certa forma, quanto mais a gente fala no desafio, mais a gente se fortalece, né? Você sente a diferença da pessoa quando chega e quando está pronta? Quando que a pessoa fica pronta? É maravilhoso, é uma coisa, como é que eu vou dizer? Uma paixão que eu tenho é essa visão de ver a pessoa se descobrindo, se desenvolvendo. Em cada sessão acontece isso, a pessoa entra de um jeito e sai com alguns insights, caiu algumas fichas de coisas que ela pode fazer diferente do que ela fazia. Na verdade, é uma mudança de comportamento a partir daquilo que você já tem dentro, né? Isso é fantástico, né? Porque mudança dói. Sair da zona de conforto e mudar sempre dá um desconforto, sempre incomoda. E o processo de coaching não é para ser sofrido, mas é para ser impactante. Né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram já esse processo e que falam, assim, maravilhas desse processo, né? Que falam, poxa, estava na minha frente e eu não via, as respostas estavam ali e eu não entendia, né? Isso acontece muito porque quando a pessoa procura resolver sozinha os seus problemas, não quer dizer que não consiga, muita gente consegue e é perfeitamente normal. Mas quando se conversa com o outro, é ouvido e o outro devolve ou vai alinhavando ou dando suporte ou investigando sobre o que você está falando, acontecem muitas descobertas só pela pessoa se ouvir e ter alguém que vai buscando mais coisas que estão dentro dela que ela não tinha percebido, que é diferente de fazer sozinho, só o fato de se ouvir. Entendi. E perceber coisas que talvez diga, mas eu não tinha parado para se ouvir ainda. Fica claro eu dizer isso para você? Sim, claro. Eu imagino que para você também é um processo de crescimento, né? Muito. Eu acho que é desafiador, né? Cada processo é desafiador, cada pessoa é diferente da outra. Eu cresço, eu agradeço aos coaches o quanto que eu também cresço com eles e o quanto que essa troca é muito rica. Quanto tempo que você está fazendo isso? Desde 2010. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Às vezes a pessoa quer sair da empresa, não está satisfeita, mas na verdade ela não pensou a respeito disso, ainda seriamente. Eu tive um coach, e é claro que não posso revelar o nome porque o processo é sigiloso, e que ele
me consultou para mudar de emprego e durante o processo de coaching ele descobriu que aquele emprego que ele tinha era o emprego que ele gostaria de continuar tendo e que ali estavam todas as suas realizações. Só que ele fez nesta função algumas mudanças que permitiram a ele de fazer diferente no mesmo lugar, na mesma empresa. Incrível. E se sentir bem. Olha só. Então, nem sempre é mudar. É só mudar o ângulo que enxerga aquilo que está fazendo. E talvez fazer umas mudanças naquilo ali. Eu tenho um amigo que fez, Betinha, ele mudou da água para o vinho com os seus colaboradores. Né? Ele entendeu de que forma ele estava exigindo resultados da sua equipe e por que a equipe não dava o resultado que ele queria. Né? Então também tem coisas muito interessantes, né? Normalmente, a base do meu coaching é a análise transacional, que trata das relações. Normalmente, nos processos de coaching, o que se percebe é a mudança nas relações. A maneira de abordar os liderados ou a maneira de poder ter uma conversa assertiva com o seu gestor. Isso faz muita diferença, a maneira de se colocar, essa apropriação, o empoderamento que a pessoa pode ter dentro daquilo que ela faz. É muito interessante que muda e eu não sei se você perguntou, mas eu tenho quase certeza que ele também deve ter mudado com amigos, em casa, porque é o processo que tem uma capilaridade. Assim como a pessoa é uma só, mesmo exercendo vários papéis, ela tem uma mudança na empresa, em casa, com os colegas. Os coaches me trazem as mudanças de comportamento e os feedbacks que tem. Nossa, como você está diferente. E essa apropriação da pessoa que ela é e do que ela gosta e quer ser. Mas não posso deixar de falar que a pessoa sai assim mexida, existe um pouco de desconforto durante o processo, é impactante, tem tarefas para fazer, existe demanda um pouco de dedicação do coach. Ah, é? Sim, sim, demanda uma dedicação tanto em tarefas que ele tem para fazer, tanto arriscar aquela nova maneira, porque não é simples mudar. Assim, normalmente a pessoa agradece muito a ela mesma, né? E ao processo por ter conseguido. Nem todo mundo está pronto para o coach, às vezes precisa de uma terapia paralela, é importante que eu diga, mas demanda algum que a pessoa esteja disposta a sair da sua zona de conforto, a dar uma mexidinha. Ô, Betinha, vamos fazer uma simulação aqui? Vamos lá, vamos ver o que você trouxe. Vou fazer uma coisa assim bem boba, assim, bem bobinha, bem simples, só para vocês entenderem esse processo, assim, mais ou menos como é que é. Vamos supor que você tenha um casamento e que você não saiba com que roupa você vai. Então tá, agora eu vou mudar, porque agora é bem importante também que você fale de você. Tá, então nós vamos dar o exemplo, uma questão tua. Tá, uma postura diferente e você vai entrar na tua vibe do coach. Ah, então pera. É você. E, por favor, quando você falar de você, que é uma coisa que eu sempre peço, diga eu. Eu? Eu tenho alguma coisa para fazer. Qual é a diferença aí? Tá. Quando a gente diz a gente, você não se apropria, não é tua a questão. Entendi. Você está diluindo isso. É porque às vezes a gente tem medo da responsabilidade. Exato. Né? E quando você diz... Tem medo de assumir. Quando você dizer, você está falando de você. Então nós vamos falar de uma coisa sua. Tá. Aí você vai dizer, eu tenho, e daí a gente vai continuar. Podemos combinar assim? Ai, que medo. Mas não tem problema. Se sair outra coisa, só para fazer um combinado. Tá bom. Mas se não for, não tem problema. Tá, ok. Eu tenho um casamento para ir e estou em dúvida com que roupa eu
Vou. Ok. Qual é a tua expectativa no final dessa nossa conversa? O que você quer sair daqui dessa nossa conversa? Eu tenho 3 vestidos Tá. e tenho dúvida em qual deles usar. Eu quero sair daqui com a certeza de que eu tenho que usar um desses 3. Vamos lá, então. Ou até talvez comprar outro, não sei. Vamos ver. Ok. Então, a tua expectativa é que no final da nossa conversa você tenha uma certeza de que um desses 3 vestidos você pode usar ou quem sabe tem que comprar um. Sim. É isso? Isso. Vamos lá. Quando é o casamento? Em janeiro. É um casamento de dia ou à noite? De dia. De dia. Como é que são esses teus 3 vestidos? Um é bem aberto, o outro é mais justo e o outro ele tem um decote mais aberto, assim. Ele tem um que tem ele é aberto nas laterais e o outro ele é mais aberto na parte de cima. O lugar aonde você vai, como é que vai estar o tempo? Então, essa é uma dúvida, porque se tiver ar-condicionado, vamos supor, porque vai ter uma parte que é fechada, se tiver um ar-condicionado, eu vou passar frio e vou ter que levar uma echarpe que eu acho, na minha opinião, que talvez não combine tanto com a estação, verão, echarpe, lenço, não sei. Então, essa é a grande dúvida. Vai ser uma parte ao ar livre e uma parte dentro. Tá. Como é que é o clima do lugar? É calor. É calor. É bem calor. Então tá. Durante o dia é quente. Você não tem certeza se vai ter ar-condicionado ou isso você já sabe? Eu acho que vai ter ar-condicionado. Vai ter ar-condicionado. E eu ouvi você me dizer que acha que uma echarpe talvez não combine muito com a estação. Será? Não sei. Foi o que eu ouvi você me dizer. Talvez seja até uma bobagem minha. Tá, vamos ver. São 3 vestidos. Um é mais aberto. Sim. Esse que é mais aberto é longo ou é curto? Então, um é curto e os outros 2 são longos. Tá. Quando você pensa nos 3 vestidos e você pensa no dia e o almoço e é um casamento, o que te parece mais apropriado para esse dia, para esse momento, que seja um vestido longo ou curto? Eu acho que curto, mas eu acho que todo mundo vai estar de longo. Como é que você se sente melhor? Acho que de longo. Mas então, essa é outra questão. Eu gostaria de ir de longo, mas eu acho que talvez eu, né? Não sei. Existe essa dúvida, né? Curto ou longo? Bom, eu gosto do longo, mas eu me vejo de curto. Tá. O que você já se informou com outras pessoas que vão no casamento sobre o traje deste casamento? Não informei. Então. Talvez essa seja uma boa forma, né? De talvez saber como é que todo mundo vai, né? Talvez alguma coisa. Para você começar. O que você acha? Acho que eu tenho que fazer alguns telefonemas. E aí definir. Então... Cheguei a essa conclusão? Pois eu estou preparada? Como é que você está? Podemos parar aqui ou você gostaria de ver mais adiante? Eu acho que eu percebi que talvez seja uma bobagem essa coisa. Eu poderia levar um lenço de seda, talvez, um tecido mais leve, né? E acho que conversar com outras pessoas e saber como é que elas vão, eu acho que vai ser uma boa ideia, porque às vezes eu estou sofrendo à toa, né? Porque se todo mundo falar assim, eu vou de curto, aí ok, eu já tenho um vestido curto, legal. Eu vou de longo, porque, né, pode ser que esteja ventando ou alguma coisa assim. O meu maior receio é por causa da minha voz, né? Eu não gosto de ar-condicionado, né? Então eu tenho esse receio, quer dizer, eu vou ficar com frio na perna, eu vou ficar com frio no pescoço, eu tenho que me proteger, como é que vai ser? Isso é um desconforto para mim, sabe? Mas eu acho que
se eu telefonar para as pessoas. Então, hashtag simples assim. Bom, então, tá respondido. Algumas coisas. Como é que você está com isso dentro da expectativa que nós começamos? Eu tô feliz, porque era uma questão que eu estava sofrendo tanto e, de repente, talvez com 3, 4 telefonemas eu já tenha a minha resposta. Porque essas outras pessoas provavelmente também já entraram em contato ou já sabem com que roupas outras pessoas vão, e daí eu vou ter um resultado de realmente, vou de curto, vou longo. Eu acho que então, ok. Bem. Fica bem assim? Adorei, amiga, adorei! Olha, já resolvi a minha questão. Então tá bom. Ai, que legal. Bom. Fico feliz. Isso aí. E aí, gente, vocês gostaram? Eu adorei. Adorei. Bem legal. Betinha, e essa felicidade a pessoa transborda quando chega a essa conclusão? Olha, quando a pessoa... quando cai a ficha, e às vezes caem várias ao mesmo tempo, a pessoa fica contente, claro. E às vezes até me manda, às vezes o que acontece, o que ela vai fazer... e falar assim, meu Deus! Não, dependendo do que ela for fazer, às vezes durante a semana, ela me manda um WhatsApp dizendo, olha, aquilo que eu saí daí dizendo que eu ia fazer, eu fiz e deu certo. Olha, eu consegui falar com tal pessoa e está resolvido. Nossa, como eu estou me sentindo bem. Então isso para mim cada vez é um yes! Eu vibro junto e celebro junto com o coach as conquistas. As conquistas dele são as minhas conquistas. Verdade, que legal, né? Pode começar a qualquer momento, a pessoa... Qual é o momento de começar? Você tem assim um start? Você tem primeiro uma conversa? Normalmente a pessoa me procura e temos uma conversa. A primeira conversa não tem custos. Ela vem conversar comigo para saber se o caso dela é fazer um processo de coaching ou não. Quando é pessoa física, porque existem duas vertentes. Sei. A pessoa vem me procurar como pessoa física, tá, por algum problema que normalmente ela está tendo na empresa, ou um problema profissional. Tá. Normalmente é profissional. Às vezes o pessoal vem junto, mas normalmente é profissional. E daí, então, depois de uma primeira conversa, alinho os objetivos com ela, vejo especificamente que coisas ela quer resolver, quais são os seus objetivos e, em função disso, desenho um trabalho de coaching com ela, com número de sessões, intervalo já é tudo de datas, pré-determinado. Tudo pré-determinado. E passo custos e vejo se a pessoa aceita ou não. A outra vertente é o coaching executivo empresarial, onde é o gestor ou o diretor da empresa que me chama, porque tem um coach que ele gostaria de desenvolver, ou porque esse coach vai se aposentar, ou porque vai mudar a liderança, ou porque ele vai receber uma promoção, ou porque ele vai mudar de cidade. Tem uma questão. E me fala um pouco sobre esse coach, o que ele gostaria de atingir. Num segundo passo, eu vou conversar com esse coach. O gestor já conversou, já ofereceu o processo de coaching, mas eu não sei se esse coach vai ter um vínculo comigo, porque é importante que esse coach, a pessoa que vai passar por esse processo, esteja sabendo do que vai acontecer e que se sinta segura comigo. Isso que eu ia dizer, eu acho que a relação com você é muito importante. Muito importante. Né? Tem que bater, né? A base de tudo é a segurança e a confiabilidade que essa pessoa vai ter em mim e no processo. Então, num segundo momento, eu converso com esse coach. Se ele achar que, ok, vai ser bom, vai ser bom, legal. Você é a pessoa que acredito que pode me dar suporte. Então, daí para frente, todas as conversas são em tríade com o gestor. Por exemplo, a primeira conversa é uma tríade com o gestor e o coach e eu, às vezes o RH junto, para alinhar os objetivos que este gestor quer atingir com esse coach e que eu vou poder dar o suporte ou não. É alinhado numa reunião.
Porque, claro, embora seja um processo sigiloso, quando é nesse caso, então, existe essa conversa com outras pessoas, né? Claro, lógico, Isso. quer dizer, eu quero promover, vamos supor, eu quero promover uma pessoa na empresa, mas ela precisa entrar num processo de crescimento também, inclusive pessoal, e eu preciso que alguém a prepare para tal cargo. É mais ou menos isso? É mais ou menos assim. Então, os objetivos, nesse caso, são da empresa. Mas o coach tem que estar alinhado com os objetivos da empresa e se sentir com competência de atingi-los, alinhado com esse gestor, Entendi. dentro do que é possível que ele atinja. Então, uma vez isso alinhado, passamos por o processo das sessões. Essas sessões são sigilosas, estritamente confidenciais. O que se passa dentro da sessão não é repassado para o gestor, e sim, nas conversas, teremos uma segunda tríade na metade do processo, lá pela quinta, sexta sessão, e uma última, aonde serão verificados se os objetivos estão sendo atingidos, o que está tendo dificuldade, que outros objetivos esse gestor tem, e quem fala é o coach, não sou eu. É ele que fala do processo dele. Então, sempre com muita transparência. Eu não passo relatório, o gestor não conversa comigo assuntos do coach sem o coach estar presente. Existe uma transparência, um sigilo e uma confidencialidade alinhada com o coach e que é comunicado à empresa. Excelente esse trabalho. Nossa, nem imaginava isso. Que legal, deve resolver um monte de problema, né? Resolve muitos problemas e abre outras lacunas, porque desenvolvimento é contínuo. Então a pessoa desenvolve alguns pontos e vai ter outros tantos para desenvolver, que faz parte. Ai, que delícia! Eu já estou até querendo passar um processo assim. Quem sabe? É autoconhecimento, é arrancar de dentro de você aquilo que você tem e não sabia, ou sabia, mas também não queria arrancar. Enfim, quero agradecer muito a tua participação, viu? Obrigada Adorei. pelo convite. Obrigada, minha linda. Olha, gente, foi um prazer, né, bater esse papo com a Elizabeth Heiselman. Ela é coach e eu espero que a gente tenha aberto um pouco esse novo horizonte aí, né? Tem tanta gente precisando passar por um processo desse. O telefone da Elizabeth está aí na telinha para que você entre em contato e tenha, quem sabe, uma conversa mais de perto.